Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a questão de não precisarmos ser perfeitos para permanecer aqui no planeta. Uma ótima notícia, não é? Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, onde eu gosto de cumprimentar todos vocês, meus queridos ouvintes, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas, muita alegria e principalmente, pessoal, esperança, porque o mundo de regeneração está chegando. Como sempre, continuar, gente, a pedir que vocês continuem orando, porque está dando muito certo. Nossa egrégora de orações está cada vez mais forte, pessoal. Nós estamos conseguindo obter várias suavizações. Então, vamos continuar orando pela paz no planeta. Vamos continuar orando para que a operação de rescaldo das almas perdidas no umbral, que aliás está bem no finalzinho, possa terminar com pleno êxito, que todas, 100% dessas almas desejem ir para o abrigo das colônias espirituais. E também vamos orar pelo primeiro grupo aí de órfãos das trevas que surgiu com a quebra da teia neural trevosa que havia no planeta, e pelas cidades, gente, do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que foram sedes de estações da discórdia e que por esse motivo ficaram com grandes bolsões ainda de energia deletéria em seu subsolo. Então nós temos que todos nos unir e orar para que esses bolsões possam já ir sendo transmutados pelo planeta em energia benigna, tá, pessoal? Claro que todo mundo que está morando em outras cidades, gente, a recomendação também é orem pelas suas cidades também, porque os trevosos estão por tudo que é canto, eles estão em tudo que é lugar, principalmente agora que está chegando uma leva de seres muito, muito trevosos, que eles vieram fugindo das locas desmoronadas, tá? Então eles estão tudo aí na crosta terrestre. Se não chegaram, estão chegando. Então é um momento em que a gente precisa realmente orar. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Existem canais maravilhosos que estão congregando as pessoas para a oração. Quem desejar participar, deve participar. Tem o canal da Lucila, maravilhoso. Nós temos também os freis que rezam terços. Então, gente, sabe, não faltam oportunidades para quem deseja orar em grupo, tá? Então, gente, vamos continuar orando porque está dando muito, muito certo. Mas vamos ao assunto do vídeo, né? Opa, bati aqui, gente, desculpa. Quem deu essa magnífica aula foi um espírito muito iluminado aqui da nossa esfera planetária e que ele milita na área da psicologia. E ele declinou seu nome e disse que se chama Epaminondas. E após os cumprimentos iniciais, ele já começou a dar a aula dele, né? E ele falou assim: olha, pensem em todos os seres
que são desprovidos de confortos materiais. Orem para que a misericórdia divina os alcance. Então, gente, vamos orar também pelas pessoas que vivem nas ruas, os que fogem das guerras, os que fogem das catástrofes climáticas, que são obrigados a migrar. Orai por todos, para que sejam atendidos pela divina providência. Porque às vezes a gente está tão distante, não tem como a gente mandar um prato de comida, mas então pelo menos vamos orar à divina providência, para que a divina providência alcance a todas essas pessoas que estão sendo atingidas por essas calamidades, as pessoas que estão nas ruas, abandonadas, né? E ele falou, essas orações devem se fazer presentes nos seus corações diariamente. Eis que em breve tudo se precipitará e muitos que hoje estão vivendo confortavelmente, desdenhando dos necessitados, ou até mesmo provocando estados de miséria e fome, ficarão ao relento por sua vez. De qualquer forma, né, orai por todos, porque muito necessária será a providência divina para todos no planeta. Porque a operação de despertamento físico, pessoal, ela vai acontecer, porque está prevista no livro da vida, cuja página foi virada por encerrada esta fase da graça. Vocês sabem que já saiu agora nos vídeos anteriores, aonde foi contado, foi esclarecida essa questão do livro da vida. Então, gente, a operação de despertamento físico, ela está lá já. Isso não tem como eliminar. Nós vamos passar por isso. E será, gente, a última grande prova que o planeta vai passar. Ah, vai ser facinho. Não vai ser fácil não, gente. Não vai ser fácil. Nós vamos enfrentar dificuldades, tudo vai dar um tranco assim, porque a gente vai ficar sem internet. Então, assim, não é que vai ser tudo flores. Não, nós vamos passar por dificuldades. Mas não devemos nos apavorar, porque quem orar será muito protegido. A providência divina estará sobre todos nós. E o que é melhor, nós vamos nos livrar desse peso horrível da psicosfera que atualmente nos oprime tanto. E a gente fica assim, tá terrível, né, gente? Tá terrível. Tem que fazer um esforço constante para manter nosso padrão vibratório um pouco mais elevado, porque o nosso entorno não está ajudando muito não. Isso é realmente um verdadeiro teste que todos nós estamos atravessando. E o Epaminondas continuou dando a sua aula. Ele falou assim, só que isso, o fato da gente ter a operação de despertamento físico, não impede que se possa rogar pela sua suavização. Ou seja, essa operação está escrita no livro da vida. Ela vai acontecer. Agora, ela pode acontecer de uma maneira mais rude, mais violenta, ou pode acontecer mais suave. E isso sim, nós ainda estamos em tempo de rogar, de pedir que a operação de despertamento físico, gente, seja o mais suavizada possível, tá? Então, as orações continuam a ser extremamente importantes para a obtenção dessas suavizações. Mas tudo sem medo, pessoal. Por favor, sem medo, porque o medo e a ansiedade provocam energias
que alimentam e fortalecem os trevosos. Agora, próximo está o dia em que tudo isso vai ter fim, porque serão esses seres trevosos exilados para outros orbes para recomeçarem as suas tarefas de aprendizagem e evolução moral. Porque aos seres cabe apenas seguir o eixo da lei da evolução, que vai num único sentido, sempre orientado para a luz. Isso eu já expliquei para vocês, que a lei da evolução, ela segue, gente, ela vai num sentido só. Ela sai das trevas para a luz. Então, o sentido contrário, ele não existe, ele não existe. O máximo que pode acontecer é o espírito ficar paradinho ali, parou, né? Não quis prosseguir. Mas para trás ninguém vai, só para frente, tá? E para quem for novo no canal e estiver chegando agora, tá? A gente recomenda aqui que assista ao vídeo 214 aqui do YouTube, ou o episódio 354 do podcast, aonde nós falamos sobre o livro da vida. Vou deixar, gente, o número do vídeo na descrição aqui. Quem quiser, quem tiver interesse, está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal. Então já vai assistindo para poder ir se inteirando aqui dos assuntos. E o Epaminondas continuou. Ele falou assim: após o reino hominal, que é o nosso aqui, vocês vão entrar no reino angélico. Olha só, gente, porque já contei para vocês, nós temos mais um reino, né? Tem o reino mineral, vegetal, animal, o hominal, e tem o reino angélico, gente, do qual muito pouco se fala. Eis que vocês não têm a menor ideia sobre ele. Vocês imaginam os anjos como sendo já seres perfeitos, criados já perfeitos por Deus, o que é uma grande inverdade. Esses seres galgaram esses altos postos de evolução à custa de duros trabalhos e sacrifícios evolutivos. Por isso, eles são empáticos e compreendem as fraquezas e as vacilações dos seres humanos aqui do planeta. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, por favor, clica no sininho para receber as novidades, compartilhe o vídeo, dá o seu like e, por favor, gente, se inscrevam no canal. Olha aqueles 30% ali que assistem aos vídeos, gente. Clica lá no botãozinho, nos ajude aí a fortalecer o algoritmo do YouTube para que mais pessoas possam ir recebendo essas informações preciosas da espiritualidade dos nossos irmãos estelares elevados. E o Epaminondas continuou dando sua aula. Ele falou assim: olha, minha filha, então nós dizemos isso tudo para que vocês possam compreender que nesse estágio aonde presentemente vocês se encontram, não é exigida a perfeição. É exigido apenas a vontade sincera de agir corretamente, trabalhando por sua própria autocorreção. Gente, que notícia boa, né? Porque assim, a gente vê várias religiões que elas dão a entender que para você poder permanecer, você tem que ser perfeito. Se você não for perfeito, você é porcaria e você vai para o inferno mesmo, você vai para o purgatório, você não tem chance. E o que o Epaminondas está nos dizendo é justamente o contrário, gente, tá? Para permanecer os mansos de coração, aos quais nosso amado Cristo se refere
no texto bíblico, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5, onde ele diz que os mansos herdarão a terra, esses mansos de coração não significa que tenham que ser os seres perfeitos. Basta que eles sejam medianamente elevados. Porque nós vamos passar para o mundo de regeneração, mas nós vamos entrar no início do mundo de regeneração. E vamos continuar progredindo. O planeta continua progredindo e nós também, tá? Então, agora, nesse momento, quem é que vai embora do planeta? Os seres que são deliberadamente maus. Aqueles que não querem evoluir, não querem, eles acham que estão certos, que o jeito deles de pensar é o certo, que a ideia deles é a ideia correta, e que não tem que ter luz coisa nenhuma, que tudo tem que ser feito na base da violência, da imposição, enfim. Então, esses seres, tá, que vão embora do planeta, que são seres que não possuem empatia nenhuma com os demais seres, né? É aquele cara que, para enriquecer, para engordar a continha bancária dele, deixa, por exemplo, de comprar medicamentos para os hospitais do seu país, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Então, esse ser é um ser que não tem empatia nenhuma pelas pessoas que estão sofrendo, que precisam ser cuidadas, que precisam receber medicação nos hospitais. Estou dando um exemplo, tá? Mas a gente vê isso, gente, no mundo todo. Esses traficantes que traficam drogas, traficam de tudo, né? E que não se importam com a saúde das pessoas, se as pessoas vão ficar dependentes, se elas vão ser infelizes, se elas vão infelicitar a família deles. Eles não estão nem aí, eles querem o quê? Dinheiro, eles querem matéria. Então, esse tipo de pessoa é que vai ser exilada, que vai embora do planeta, tá? Que vai nos proporcionar um grande alívio. E a boa notícia é que essa turma aí da pesada, eles são minoria no planeta já. A imensa maioria, gente, 78% da população encarnada, mais a população desencarnada, é constituída por seres já medianamente evoluídos. Isso, gente, é uma ótima notícia, que os trevosos se esforçam ao máximo por esconder, que eles não querem que a gente saiba que a gente é maioria. Eles querem que a gente pense que os trevosos são maioria. Então, eles são barulhentos, eles fazem uma bagunça. Nossa, onde tem 3 parece que tem 100. Eles são desse jeito, tá? Mas, na verdade, eles são muito poucos, percentualmente falando. E eu, então, achei ótima essa informação e dei até um suspiro de alívio. E o Epaminondas falou, você está aliviada, não é? Porque o nosso Pai Eterno não vai exigir de uma criança que se comporte e tenha a maturidade de um adulto. Tudo a seu tempo, mas uma coisa será levada em consideração, sim. Que coisa é essa? O desejo de acertar. O desejo de fazer as coisas da melhor forma possível. Então, gente, é isso. Nós não podemos ter preguiça de fazer o melhor que a gente possa, né? O melhor que a gente saiba, o melhor que a gente consiga. Vamos ser caprichosos nas nossas coisas, em tudo que a gente faz, em ajudar o próximo dentro do nosso espacinho ali. Não precisa fazer grandes coisas. Eu vou construir um hospital, eu vou doar minhas coisas todas. Não é isso. É ajudar quem está ao seu redor. Você tem uma faxineira em casa? Trate-a bem, se interesse por ela. Será que ela está precisando de alguma coisa que você pode ajudá-la? A gente não sabe. Às vezes são coisas até simples para nós e para eles é um problema. Não custa ajudar,
né? Tratar bem, tratar com cortesia, procurar pagar o melhor salário que vocês puderem, não ficar lá, eu vou pagar o mínimo que eu posso. Se você tem condição de pagar um pouquinho melhor, pague. Pague, pense na pessoa, ela tem que comprar comida, ela tem que sustentar os filhos, ela tem que se deslocar, ela tem que se vestir. Então, gente, é essas coisas que nós temos que pensar, essas coisas que nós temos que começar a mudar o nosso padrão de pensamento, já começar a nos exercitar no padrão de pensamento de um mundo de regeneração. Achou alguma coisa perdida? Não é sua. Você não tem que ficar com aquilo. Procure o dono. Leve num achados e perdidos. Se conseguir localizar o dono, melhor ainda, devolva, sabe? São pequenas coisas que nós devemos já começar a nos exercitar, tá? E não ficar só, gente, só apontando para os outros que ainda não conseguem proceder bem, né? Que ele está falando aqui do quê? Ele está falando, está nos remetendo à questão dos julgamentos que são feitos, que a gente faz mesmo, tá? Eu me incluo nisso, não vou falar que eu sou perfeita, não, porque eu estou encarnada aqui, gente, eu estou na mesma panela aqui que todo mundo aqui que está encarnado, tá? Então a gente tem que se policiar muito na questão do julgamento, não julgar os outros, tá? Não quer dizer que a gente tem que ser vaquinha de presépio também não, tá, gente? O pessoal confunde um pouco as coisas, tá? Mas, é assim, a gente tem que se mirar muitas vezes nesses exemplos tortos, até para nossa aprendizagem. Porque, olha, o aprendiz mais inteligente é aquele que aprende com os erros alheios, tá? A pessoa que consegue fazer reflexões através das experiências alheias, mas para si própria, aplicando para si própria, é o aprendiz mais inteligente que tem, né? E ele, como ele é da área de psicologia, ele deu algumas dicas, né? Ele falou assim: a gente sempre tem que se perguntar como eu estou agindo em relação a esse assunto. Eu procedo bem ou eu procedo mal? Porque se todos começassem a fazer essas reflexões, nós teríamos uma grande melhoria em todos os níveis de relacionamento. Então, gente, quando a gente vê alguma coisa errada, que a outra pessoa, um terceiro está fazendo, ao invés de simplesmente julgar, fulano, vamos fazer uma reflexão, né? E eu, como que eu me comporto com relação a esse assunto? Ah, não, eu já consigo enxergar isso aqui, isso eu não faço. Maravilha, gente, maravilha. É assim que nós temos que proceder, tá? Ou não, ou talvez eu escorregasse também aí no tomate e tal. Puxa vida, né? O que que eu preciso fazer para me policiar, me vigiar, para não ficar cometendo esse tipo de erro, né? É isso aí. E ele ainda ensinou algumas técnicas, gente, muito, muito interessantes sobre a questão do orgulho, né? Eu adorei, porque é um exercício prático, gente. Prático que a gente pode fazer, todos nós podemos fazer, se assim o desejarmos, é claro. E ele já começou a explicar, né? Desculpa, gente, estou um pouquinho saindo de um resfriadinho. Um bom exercício para o orgulho é se imaginar no lugar da pessoa e tentar entender o que é que lhe passa na cabeça. Ou seja, o que é que poderia acontecer ou ter acontecido a levar a pessoa a tal situação. Poderia ser eu no lugar dela? E quando a gente pensa desse jeito, isso tem o condão de aproximar as nossas mentes.
pulando o obstáculo do orgulho, que nos leva a crer que nós somos melhores que os outros. E de resto, continuar a orar pedindo pelo fortalecimento dos nossos corações, que são infantis ainda, contra o orgulho e a vaidade. Porque, gente, eles nos veem como crianças. Eles dizem que nós ainda somos crianças. Então, a gente tem que começar agora a nos exercitar, para não nos deixar levar tanto pelo instinto. A gente já tem que começar a fazer esforços no sentido de nos melhorarmos, né? E olha só, ele vai dar agora, gente, um exercício prático que eu achei sensacional. Olha só, ele falou assim: imaginem-se varrendo um cômodo repleto de areia no chão e cheio de teias de aranha. E é um bom exercício mental. A areia e as teias são, respectivamente, o orgulho e a vaidade. Ou seja, a areia é o orgulho e as teias de aranha são a vaidade, tá? Cada um vai visualizar esse cômodo, gente. Você vai fechar o olho, você vai imaginar que você está num cômodo, tá? E quando a gente conseguir visualizar esse cômodo bem limpinho, isso vai significar que nós estamos em um ótimo caminho, tá? Então, eu comecei a fazer esse exercício, gente, e olha só que interessante, eu me vi num cômodo escuro, com as janelas fechadas. E eu olhei assim, falei, não, vamos abrir essas janelas, vamos deixar a luz e o ar entrar. Aí eu saí abrindo todas as janelas, isso tudo na minha imaginação. Aí a luz entrou, quando a luz entrou eu pude ver o cômodo. E aí eu vi, sim, vi areia no chão, que precisava ser varrida, e as teias de aranha eu ainda não consegui visualizar, mas acredito que no futuro eu vou conseguir visualizar sim. Então, o que eu faço no meu exercício de imaginação? Pego uma vassoura e vou varrendo, 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 varrendo aquele cômodo, varrendo, varrendo até deixar o chão limpinho. Essa foi a primeira mentalização que eu fiz, tá? Na segunda mentalização que eu fiz, o cômodo ainda estava com as janelas fechadas. Eu fui lá, abri as janelas, consegui olhar ele todo e varri de novo, mas já tinha menos areia, tá? E na terceira visualização que eu fiz, gente, quando eu cheguei no cômodo, ele já estava com as janelas abertas. Olha que delícia! Ele já estava com as janelas abertas, eu não precisei abrir, tá? Então isso tudo, gente, são exercícios mentais para a gente ir fazendo, porque isso tudo vai nos auxiliar no combate a essa questão do orgulho, gente, né? E eu adorei a dica dele, adorei. E ele falou, não precisa agradecer não, nós estamos aqui para ajudar vocês e orientá-los no que nós pudermos, né? E eu gostei muito, porque se fala muito da reforma íntima, né? Tem que fazer reforma íntima, tem que fazer reforma íntima. Tá, bom, como é que a gente faz a reforma íntima? Eu me perguntava, falei, como é que eu vou fazer essa reforma íntima, gente? Sei lá, começar por onde? Então, olha, esse é um ótimo exercício para a gente começar a combater o orgulho e a vaidade. Então, quem quiser, gente, fiquem à vontade, lembrem-se do Epaminondas, tá? E com certeza, nesse momento que vocês estiverem fazendo o exercício, o mentor ou mentora de vocês com certeza estará presente ajudando vocês nesse exercício bem legal, bem profundo aí da psique. E ele ainda falou, ele disse assim, num mundo de regeneração, que nós vamos receber várias técnicas práticas muito úteis que vão nos ajudar na superação dessas deficiências morais que nós ainda possuímos.
porque nós estamos bem longe ainda da perfeição. Também não somos aqueles trevosões, não. Nós já estamos medianamente evoluídos, mas temos um longo caminho ainda pela frente, no sentido de nos tornarmos melhores, nos tornarmos mais evoluídos, né? E então, depois de todo esse esclarecimento, eu sempre dou uma arriscadinha numas perguntinhas, né? E eu perguntei à nossa querida iluminada entidade se seria possível nos dar alguns esclarecimentos acerca de questões que eu tenho e também questões recebidas de vocês, nossos ouvintes queridos, tá? Porque eu leio tudo, gente, eu leio. Às vezes até peço desculpas, que às vezes eu não consigo responder a todos vocês como vocês merecem, que a correria tá muita, é muita coisa para eu fazer, mas eu me esforço, eu procuro, às vezes eu vou até de madrugada respondendo, lendo, vendo, e aquelas questões que eu julgo mais interessantes, importantes, tal, eu vou anotando para ir perguntando quando me é dada essa oportunidade pela espiritualidade, pelos nossos irmãos estelares elevados, né? E aí, olha só, ele falou: ah, pode fazer as perguntas sim, nós temos permissão para te responder, porque são questões normalmente interessantes as que você traz e que vão auxiliar, vão dando esclarecimentos para os teus queridos ouvintes, tá? Mas eu vou deixar essas questões, gente, para o próximo vídeo, que é para esse não ficar longo demais, tá? E eu sei que vocês também têm a vida corrida, nem todo mundo tem todo o tempo do mundo para poder assistir as coisas, então, e eu ainda acho até que eu faço vídeos longos demais, mas no próximo vídeo aqui do canal, nós vamos conversar sobre essas dúvidas muito interessantes que serão todas esclarecidas pelo nosso estimado e respeitado Epaminondas. Tá bom, gente? Eu sou a Luísa Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!